Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Manda Quem Pode. Eu sou a Poli Carvalho, mas antes de começar o episódio, nós vamos falar um pouquinho. Você aí, que é empreendedor, já registrou sua marca? Só é dono. Só é dono quem registra. É isso aí. Então, a Evolu Marcas está aqui com a gente, nosso mais novo patrocinador, que com eles vocês conseguem registrar a marca e, o melhor, sem burocracia, sai tudo muito rapidinho. Evolu Marcas. E realmente ser dono da sua marca, porque não adianta você gastar uma fortuna em marketing, uma fortuna em branding, e de repente ter 3, 4 vizinhos teu ali usando o mesmo nome, vendendo, ou na internet, pior de tudo, né? Às vezes a gente descobre que tem alguém lá na Caixa Prego trabalhando com o mesmo nome da sua empresa. E a gente vê que hoje na internet é muito fácil. Você vai lá, cria um arroba e você... Coloca o nome que quer. O nome que quer. Exatamente. Então, não corra esse perigo e busque por eles. E eu sou Guilherme Schneider e hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, doutora Juliana Egito. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês falando bastante de empreendedorismo e nada melhor do que falar sobre saúde, nosso melhor ativo, né? Com certeza. Até sabe por quê? Eu sempre falo que antes a gente tem que ter, principalmente para quem está empreendendo, a gente tem que ter a regra do avião. Se o avião começa a cair, a máscara é primeiro em você, depois nas crianças e idosos, né? E saúde é uma coisa que às vezes a gente acaba negligenciando quando está trabalhando, e a hora que a gente vai ver, a gente está nem produzindo tão bem, né? Ou até, enfim, acaba indo para o hospital, acaba tendo problemas que prejudicam a performance que antes era o que a gente estava buscando como empresário, né? Pois é, você sabe que eu tenho na minha cabeça as prioridades bem claras. Para mim, saúde é a primeira. Segundo, a família. E terceiro, é o trabalho. Isso porque, se eu não tiver saúde, eu não consigo cuidar dos outros dois. E eu não posso colocar o meu trabalho na frente da minha família. Então, quando eu penso em prioridades, isso está claro na minha cabeça. Isso é de cada um, né? Mas isso é a minha... Mas a saúde é isso, para cuidar de tudo, né? Exatamente. Porque senão não adianta. A gente vê muita pai, mãe de família, né? Assim, nossa, porque eu não tenho tempo para mim, porque tá ficando maluca, tá descuidada, porque meus filhos, porque eu trabalho. Mas assim, a hora que você pifar, tua família vai sentir o baque junto, né? É isso mesmo. Ju, fala um pouquinho sobre as suas especialidades, né? Você é cardiologista, a gente não falou sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu sou cardiologista, eu tive uma formação, eu diria, bem robusta na cardiologia tradicional, porque eu me formei, fiz faculdade em São Paulo, na Unisa, que é uma faculdade particular bem tradicional. Quando eu terminei a faculdade em 2006, eu fui fazer residência de clínica médica na faculdade do ABC, que também é uma faculdade particular bastante tradicional. E terminando essa formação, eu fui para cardiologia, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é uma referência na América Latina, eu diria mundial, pois a gente descobriu muitas coisas inovadoras ali que foram para o mundo, o stent farmacológico, que é uma coisa que a gente usa nos pacientes infartados. Então, eu considero que a minha formação foi bastante robusta. Sim. Né? Em lugares tradicionais. E depois que eu me formei, eu fiquei praticamente 10 anos ali dentro do Dante Pazanese como preceptora. Eu ajudava os residentes no processo de formação. Terminando isso daí, eu acabei vindo morar em Curitiba por questões pessoais, né? E eu descobri uma forma de trabalho que revolucionou a minha prática clínica, que é a medicina do estilo de vida. Perfeito. Vocês já ouviram falar em medicina do estilo de vida? Não? Sim. Já, cada vez mais a gente escuta, né? Porque as pessoas começaram, acho que, parar de consertar e tentar prevenir com hábitos diferentes. É nessa linha? É exatamente essa linha. Então, se você fala assim, chegar lá, infartou, tomou remédio, isso aí, eu fui treinada bem. Mas eu não tinha sido treinada durante a minha formação para focar na prevenção. E eu entendi com a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem onde a gente foca em prevenção, controle e, às vezes, reversões de algumas doenças através de abordagem de um estilo de vida saudável. Essa é a medicina do estilo de vida. Então, eu não aprendi isso na faculdade. E isso me incomoda um pouco, porque eu acho que tem que fazer parte da nossa grade de formação básica. Isso é o básico. Então, hoje, eu tenho um foco voltado para a medicina do estilo de vida.
Que legal. E como que funciona? Você tem uma clínica? Você atende em algum lugar especial? Como que é? Eu tenho 2 frentes de trabalho. Uma, eu sou médica da linha de cuidados do Hospital Santa Cruz, Tá. onde eu cuido dessas pessoas que não fizeram tudo que a gente vai conversar aqui ao longo desse podcast, porque daí elas chegaram ao estupim, desenvolveram infarto, insuficiência cardíaca, e eu quero evitar que eles cheguem nesse ponto. E mais à tarde, os períodos da tarde, eu trabalho no meu próprio consultório, onde eu atendo esses pacientes que passaram por isso, Também. mas a minha principal abordagem é voltada na prevenção, voltada para a medicina do estilo de vida. E quais são os principais cuidados que a gente deve ter? Então, a medicina do estilo de vida, ela é fundamentada em 6 pilares, tá? Esses pilares são bem clássicos. A alimentação, atividade física, controle do estresse. Eu falo sempre, todo mundo tem estresse. As pessoas acham que só um mega empresário tem o direito de ter um estresse, mas uma dona de casa que fica aflita se o jantar não estiver na mesa para o marido na hora que ela programou, a descarga de adrenalina é tão grande quanto de um grande empresário que está mirabolando fortunas, enfim. Arrumar os filhos para ir para a escola também. É também. Dá um estresse máximo. Nossa. Outro pilar é o controle do sono, que eu acho que a gente é um pouco negligente com isso. Muito. As pessoas têm problemas de sono, mas ninguém se preocupa de cuidar disso, né? O outro pilar que eu acho super importante e que também passa às vezes despercebido são conexões sociais saudáveis. O que seria isso? Você fazer parte de um grupo que tem sentido para você. Você fazer parte de um grupo da sua família, dos seus amigos, onde você ame essas pessoas, onde você se sinta amado. Isso tudo faz você viver mais. Esses pilares que a gente falou são relacionados com longevidade, né? Além disso, a gente tem também controle de tóxicos, que seria basicamente cigarro e bebida alcoólica, mas hoje o uso de eletrônicos está entrando como um tóxico também, porque a gente está percebendo o impacto disso na saúde mental das pessoas, mas principalmente de crianças e adolescentes. Né? Falei todos os 6? Faltou algum? Sim. Alimentação, atividade física, estresse, controle, sono, controle de tóxicos e as conexões sociais. Esses são 6 pilares. Tem uma projeção de entrar aí uma discussão já na American College of Lifestyle Medicine, que é um dos primeiros, né, um dos pioneiros em medicina do estilo de vida, em acrescentar saúde sexual, porque eles estão entendendo que a saúde sexual também impacta na nossa longevidade. Olha. Eu achei muito interessante a questão do convívio social. Isso é muito legal, porque tudo bem, hoje, geração que vem tudo é tóxico. Né? Todo relacionamento é tóxico, o patrão é tóxico, a internet é tóxica, todo mundo. Só, né? A pessoa que fala é um alecrim dourado. Mas levando para um lado real, né? Quando você convive num meio com pessoas que você tá ali por forçar um convívio social, né? Você não se sente confortável, você não se sente bem. Ou até quando você convive com pessoas que são negativas, que estão sempre falando das tragédias, sempre falando das coisas que não são boas. Do governo. O governo tá ruim desde o meu tetravô, sei lá, né? Tataravô. E não vai mudar até os meus bisnetos ou para frente, né? Então, sempre vai ter algo para se reclamar. E quando você convive com pessoas que estão o tempo inteiro focadas nessas problemáticas, você começa a ver o mundo meio cinza também, né? Sim. E isso envolve, acho que diretamente, o que você pensa tem um impacto absurdamente grande em como você se relaciona, como você vive, como suas perspectivas, né? Não, com certeza. Até porque esse tipo de comentário que você fez em relação a essa energia ruim, isso gera em você uma descarga de hormônios também. Então, vai estresse, são coisas que, tipo, você pode evitar. É diferente de você estar num momento prazeroso ali com seus amigos, onde a conversa é agradável. Isso te faz bem. Mas eu queria dizer também, tem o Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem. Sim. Ele fala muito sobre amizade, tipos de amizade. Isso. Eventualmente, você vai se relacionar com pessoas por algum interesse, mas um interesse comum.
Sim. né? Um interesse, enfim. Vamos desenvolver um projeto que eu acho que tem um propósito, que é legal, mas você não é meu amigo pessoal de ir na minha casa tomar um vinho ou de ir ali conversar com o meu marido. De estar no seu momento desprotegido, né? Isso, mas você é um amigo, uma pessoa que é interessante para a gente desenvolver um projeto que tenha um propósito legal. Sim. Então, isso é válido também. Mas acho interessante essa diferentes perspectivas de amizade. Uma amizade para o teu convívio dentro da tua casa. Uma amizade por alguns interesses que você tenha. E tem outras coisas, às vezes, por exemplo, a família. Né? Você está ali no meio da família e tem aquelas confusões, coisas disruptivas, coisas que são negativas, mas você não vai se afastar da sua família. Mas quando são amigos, ali de repente você fala, posso me afastar. Sim. Ou então, às vezes, eu proponho para um paciente, falo assim, poxa, mas esse grupo aí, será que eles não bebem demais? Ou te levam a fumar muito? Aí eu falo assim, putz, mas eu não quero ficar longe dos meus amigos. Só que quando a pessoa acaba mudando um hábito, ela acaba naturalmente se afastando desse grupo, porque os interesses são outros. Sim. Mas é meio natural, assim, você não pode falar, hoje amanhã eu não posso te ver mais porque você fuma e eu não quero fumar. Mas acontece naturalmente. E a médica disse Minha isso. médica disse que você é a amizade que o Proerd falou que eu não posso ter. Minha amizade tóxica. Mas acontece naturalmente, porque daí uma hora você começa a fazer muito exercício, você vai se relacionar com pessoas que estão com esse propósito também, né? Então acaba meio... A gente vê o pessoal do CrossFit, né? Não fala que eu faço CrossFit. Aí, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Já começa, ó. Fiz 30 burpees, 40 woods. Não, mas é real, porque quando a gente começa em alguma coisa... Eu não sou do CrossFit, mas eu sou da musculação. Então, também é a mesma coisa. Você começa a conversar com alguém... Ah, mas o que você faz? Mas você treina pra quê? Mas e a tua dieta? E não sei o quê, e não sei o que lá. Então, e é bom, porque a gente é ligado a grupos, né, sociais que, naturalmente, como o Thiago fala, tem seus interesses, né? E eu acho que para a questão de amizade, para essa coisa de você estar, né, desprotegido, vamos dizer assim, eu sempre fui bem chato com a galera que ia lá em casa, justamente por isso, tipo, eu convidava os amigos, né, da empresa, mas aquela galera que eu sabia que, tipo, puta, pisou na minha casa, acabou, ninguém tá vendendo nada pra ninguém, ninguém tá querendo forçar ideia pra ninguém. A gente senta, toma cerveja, conversa, bate papo com todo mundo e é isso. Legal, ali é amizade, bacana. E a gente trabalhava junto. Então, assim, no dia seguinte é trabalho, é cobrança, é tudo que tem que acontecer. E a gente era muito seletivo, não só eu, né? Todo mundo que trabalhava comigo era, essa pessoa aí é meio negativa, né? Meio... Tudo tá legal, ou aqueles amigos top, né? Você pega e fala assim, poxa, sabe que eu fui num restaurante? Não, eu fui num restaurante muito... Mas fala que... Legal, também achei legal. Desagradável, né? Chato, né? Sempre tem uma experiência melhor ou uma pior, né? Então... Mas se a pessoa é sempre a pior, daí você fala, vamos rever isso aí, né? Às vezes tem coisa por trás, né? Às vezes tem muita coisa por trás. Eu aprendi também um pouco disso. Às vezes, questões psicológicas. Eu hoje em dia, tenho um olhar muito psicológico para a minha própria medicina ali. Porque eu vejo que os médicos se transformaram em pessoas muito pouco acolhedoras, generalizando, tá? Tem pessoas que não são assim. E até meus próprios colegas falam assim, Ju, mas como que você... O que esse cara falou pra você? Isso, uma coisa tão íntima, né? Uma coisa tão pessoal. Eu falei assim, não fui eu que perguntei pra ele. Não fui eu que perguntei pra essa pessoa sobre isso. Ela simplesmente se sentiu à vontade, ela se sentiu acolhida. Quantas vezes eu não tive paciente chorando na minha frente? Porque falaram de coisas tão profundas ali dentro do consultório, coisas tão pessoais, que muitas vezes eu percebo que as pessoas mais próximas a elas não sabem disso. Isso. Né? E a gente, claro, dentro da ética médica, aquilo fica ali dentro. Mas eu me sinto lisonjeada e fico muito grata de poder trazer para o paciente essa oportunidade de falar, porque é uma abertura que ele dá para a gente começar a resolver algumas questões. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que dessa forma você consegue fazer com que ele mude os hábitos? Olha, Poli, mudar um hábito é muito complexo, né? É muito difícil. Você já mudou alguma coisa que você tinha, assim, que você pense? Deixa eu pensar. Já algumas coisinhas. Poucas. Eu passei
por um, Mas é. um processo de mudança que eu diria radical, vamos dizer assim. Eu sempre fiz esporte, sempre gostei de esporte. Mas eu era viciada em Coca-Cola. Viciada, eu digo, no meu Sim. último ano da faculdade, eu chegava a tomar 2 litros de Coca-Cola por dia. Tinha máquinas de Coca-Cola Sim. pela faculdade e eu ia ali, pegava uma. E passava na outra esquina, já pegava mais uma. Eu passava o dia inteiro com uma lata de Coca-Cola na mão. Caramba. E era Coca-Cola Light na época, 0 caloria, isso aqui não engorda e tal, tudo mais. Só que me incomodou. Falei assim, acho que veio o motivo, a motivação inicial foi pra estar bonita na formatura. Eu acho que isso não tá me fazendo bem, vou parar. Uhum. E hoje nós estamos... Isso foi em 2006. E hoje nós estamos em 2025. Nesse período de quase 20 anos, eu tomei Coca-Cola uma vez na minha vida. Eu estava grávida da minha filha e falei, nossa, que vontade de tomar uma Coca-Cola. Quando eu coloquei aquilo, que horrível isso. Seu paladar desacostuma e quando você come muito, você tá acostumado. E eu sempre quando vou mudar um hábito no paciente, assim, eu falo, é meio que como se fosse um término de um namoro. Com certeza. É Você difícil. terminou um namoro, ali no começo, tudo fica meio estranho. Porque você fala, mas eu tinha ele todo dia ali. Eu tinha aquele hábito todo dia, agora eu não tenho mais. Aí vai passando o tempo, de repente você conhece outro namorado, outra namorada, você constrói outras coisas. E aquilo tudo que você vivia dia a dia não fazem a menor falta, não fazem mais parte do seu dia a dia. Então, para você mudar um hábito, você precisa chegar nesse passo de sentir que aquele hábito não faz mais parte do seu dia a dia. Mas você não acha que para eles é necessário, às vezes, eles mudarem? Então, o cara, o cervejeiro que vai, toma todo final de semana, churrasco, cerveja, para ele ter um estilo de vida mais saudável, ele precisa cortar um pouco. Não precisa, acho que não precisa ser 100%, né? Depende, que eu acho assim... claro que quanto maior a frequência, a quantidade, pior é para o teu organismo, né? Eu, por exemplo, com o conhecimento, com os últimos anos estudando a medicina de estilo de vida, eu mudei algumas coisas também na minha vida. A Coca-Cola já tinha ficado de lado, mas algumas coisas, por exemplo, eu costumava tomar vinho todos os dias. Eu sentava com meu marido, a gente ia jantar e a gente tomava vinho todos os dias. E eu falei assim, puxa, será que isso tá adequado? Tinha aquela teoria de que uma taça de vinho era... Pois que essa teoria vinha de que falar que o cardiologista diz. Mas você Que é bom sabe pro que isso coração. caiu por terra há muito pouco tempo atrás. Porque o que a gente tinha de estudos observacionais eram realmente dizendo a favor de uma pequena quantidade de vinho, era protetora. A gente tinha uma curva de redução de mortalidade e depois ela começa a crescer. A grande questão é que o estudo observacional, do ponto de vista de estatística, não é um estudo muito robusto, não é um estudo que tem um impacto grande, porque ele poderia ser feito de uma melhor maneira para ser realmente uma determinação, uma validação. Mas agora, na diretriz americana de hipertensão, que saiu agora, há um mês atrás, essa diretriz, ela fala sobre 0 álcool, porque qualquer quantidade de álcool, ela pode desencadear um aumento da tua pressão. Ai, vocês entenderam? Então não pode mais. A taça de vinho não pode Eu mais usava mesmo. essa desculpa. Você tem certeza, Esse argumento. Vamos pesquisar Mas melhor. tem outro ponto. Tá, vamos... Se eu, que sempre bebi, como eu falei pra vocês, uma tacinha, uma questão. Eu gosto de beber. Eu vou sair com os meus amigos, eu vou tomar uma taça de vinho. Você fala assim, você tá falando contra, tá ali falando que não tem que beber e você tá bebendo. Na verdade, são escolhas. Eu bebia muito e como eu gosto de tomar um vinho com os meus amigos, eu não vou abrir mão disso, porque a conexão que eu tenho com esses meus amigos, na minha família, a bebida, o encontro, sempre teve presente, faz parte. Então, eu não vou quebrar isso de uma hora para outra. Aí depois, se mais para frente, realmente isso for abolido, porque eu acho que isso não é mais importante, tudo bem. Então, você falou do CrossFit. E eu também mudei o hábito em relação à atividade física. Por quê? A gente sabe que a atividade física, ela é importante
em cargas de horas semanais. Então, o ideal é que a gente faça 300 minutos por semana de uma atividade leve a moderada ou 150 minutos de uma atividade intensa. Às vezes a pessoa não sabe. Vocês sabem como classificar uma atividade intensa, moderada? Por batimento? Tem uma das formas que é por batimento, então aí você deveria fazer um teste cardiopulmonar e a gente determinar os seus limiares. Ou uma forma bem simples é através da fala. Se você fizer uma atividade física onde você consegue cantar uma música, isso é uma atividade física leve. Se você fizer uma atividade física onde você não consegue cantar, mas você consegue falar uma frase completamente, é uma atividade moderada. A partir do momento que você conseguir falar só palavras, essa atividade física ela é considerada intensa. Vixe, eu jogando pádel, não consigo falar nada. Então é bem intenso. Nada. Provavelmente, provavelmente a tua. Depende, se for dupla é menos, né? Dá pra bater um papinho ali. Dá pra A conversar. gente até bate, assim, quando tá lá no meio da quadra, começa, o professor fala assim, deu. Mas isso é um parâmetro bom para você classificar. Essa recomendação de carga de exercício está estabelecida em diretrizes. Não sou eu que estou falando, não é ninguém que pensou. As diretrizes todas, americana, europeia e brasileira, determinam essa carga de atividade física. Mas, além da carga, o tipo de atividade física que você faz é importante quando a gente está falando de longevidade. Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando por causa do CrossFit. Porque Tá eu vendo? nunca É só você falar do CrossFit, eu nunca tolerei a musculação. Eu não conseguia, eu achava monótono aquilo. Aham. E eu entendi que os exercícios que eu fazia eram muito voltados para parte aeróbica. O cardiovascular. O cardiovascular. Era o tênis, a corrida, sempre voltados para isso. Mas a musculação, a musculatura, não. E hoje a gente sabe, quanto mais músculo eu tiver na minha composição corporal, mais tempo eu vou viver. Então, eu achei uma forma que funcionou para mim, talvez não funcione para outras pessoas, mas funcionou para mim, que foi no CrossFit de fazer a carga de musculação que eu Que preciso. ele traz um por semana. desenvolvimento muscular, né? Completamente. O exercício resistido ali, aquele Sim. levantamento de peso que eles fazem, aquilo ali, com certeza. Não, eu falo muito isso, né? Porque justamente assim, todo mundo fala, mas eu faço exercício, eu faço uma caminhada, eu faço... Não, legal. Mas assim, como você não está desenvolvendo musculatura, pode ser que com 60, 70 anos você não está conseguindo levantar do vaso mais. E para isso você tem que ter músculo para o corpo. E a perda muscular com o avanço da idade, ela é ela é muito exponencial, né? Acelerada. Então, se você não treina, se você não faz nada que gere desenvolvimento da massa, legal, você vai ser uma pessoa magra, porque a princípio é o que as pessoas pensam, né? Tipo, eu vou envelhecer, mas eu tô com um corpo legal. Mas a ausência de massa, ela é um problemão. Ela pode ficar muito mais fácil você se lesionar, ela pode fazer até o teu processo de emagrecimento ser muito mais difícil, porque... Sim, o músculo é mais fácil, né? Você tem uma taxa de metabolismo mais alta, né? alta quando você tem mais músculo. Separado, você consome mais energia. Exatamente. Então, logo você pode comer um pouco mais. Sim, perfeito. Hoje a gente já sabe isso, que é mais do que o peso, o IMC, que é aquela fórmula que a gente avalia o peso dividido pela altura ao quadrado, a nossa composição corporal é mais importante do que isso. Porque, por exemplo, um bodybuilder, uma pessoa que é muito musculosa, você pode fazer esse cálculo e ele vai dar para você que o paciente está acima do peso, que ele é obeso. Mas a composição dele está baseada em musculatura. Isso não necessariamente é ruim. Ou então um idoso, como você comentou, com massa magra baixa e uma composição corporal focada em gordura, que... Não, aí já é o cenário da catástrofe, né? Porque aí a pessoa tem muita gordura, então isso vai trazer muito problema para ela e naturalmente eu falo muito disso porque assim, eu falo para minha família inteira, né? A questão da locomoção, ela é muito importante. Autonomia, né? É o que traz autonomia. Autonomia. Senão, legal, por isso que a gente vê, né? Tem gente com 90, com 100 anos de idade que a pessoa tá ativa, tá andando. Perfeito. Aí fala, mas é porque ela fumou, ela bebeu, ou ela não fez nada, ou ela... Eu não sei. Eu sei que para aquele corpo estar se mexendo, tem que ter massa muscular. É isso aí. Então, se ela era uma fisiculturista, se ela tomava bomba, se ela não tomava, não tem... Mas para uma pessoa com quase 100 anos de idade estar se mexendo,
existe massa naquele corpinho ali, Sim. né? Então, se eu quero chegar perto disso, dessa autonomia, de eu poder fazer as coisas, de eu poder carregar uma sacola, eu preciso investir na massa muscular. Não adianta só eu ser uma pessoa magra. Eu uso P, eu tô bem, eu uso M, eu tô bem. Hoje a gente Tem que vê ter que muitas massa. pessoas, elas buscam, né? Agora tá essa onda de buscar pela magreza, com as canetas, né? Os monjados. Mas elas não sabem dessa importância. Que Sim, falta, eu acho que sim. falta essa comunicação das pessoas entenderem que realmente elas precisam da massa muscular. E não é aquela coisa, eu vejo, também. Eu não gosto de ir pra academia, eu não gosto de ficar puxando peso, como você mesmo disse. E o que aí faria? Tem que achar alguma mas coisa. o CrossFit é uma E não alternativa. interessa, gostaram Porque ou não, tem o CrossFit, que achar. ele tem outra mecânica também, né? Tipo, ele tem uma coisa mais social, ele engloba uma galera. Tipo, eu treino, sei lá, 15 anos musculação. Nossa, sei lá, eu tive parceiros de treino 1 ano. O resto é tudo sozinho. Vou com fone, Não faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Não importa. O cross, para uma pessoa que não curte essa coisa mais sozinha, vai lá, aí tem a galera, tem a resenha antes, tem a resenha depois, sabe? Faz o treino. O que me encantou no CrossFit foi a dinâmica de treino, ela ser muito variada. Não ser o mesmo Não é treino repetitivo, todas as vezes. é. Na musculação acaba sendo um pouco mais repetitivo, embora você faça, um dia eu vou treinar perna, outro dia eu vou treinar braço e tal, tal, tal. Então, isso que me encantou. E outra coisa que eu mudei, além do CrossFit nesse sentido, foi que eu não tinha treinamento de exercícios de equilíbrio. Sobretudo, acima de 60 anos, a questão do equilíbrio é super importante. Porque vai evitar quedas. Você fortalece ligamento, você fortalece estruturas no teu corpo que vão evitar que você caia. Então, hoje em dia, eu faço yoga, eu faço pilates, que eram coisas que eu não fazia antes. Mas por que eu mudei isso? Porque estudando a medicina do estilo de vida, eu entendi a importância de variar a qualidade da atividade física que eu tinha no meu dia a dia. Então, a quantidade eu já fazia, sempre fiz da forma recomendada, 300 minutos por semana ou 150 de mais intenso, mas a variedade eu não tinha. Então, eu coloquei isso. E é importante o paciente entender isso também. E quando o paciente vai lá fazer uma consulta com você, como que você aborda esse assunto para ele, que ele precisa disso? Na verdade, assim, Poli, quando o paciente chega no meu consultório, algumas vezes ele já vem direcionado falando, eu quero mudar isso. Eu preciso perder peso e tudo mais. Mas muitas vezes não. Muitas vezes é um pouco mais delicado, porque eu vejo que a pessoa tá acima do peso, mas eu me vejo na obrigação de alguma forma, chegar nesse ponto, porque não deixa de ser um cuidado com esse paciente, né? Então, a primeira coisa que precisa acontecer dentro do meu consultório é ter uma conexão adequada. Eu preciso que esse paciente entenda que eu estou do lado dele, entenda que nós vamos formar uma equipe para conseguir resolver aquele hábito inadequado. Se ele já está entendendo que aquele hábito é inadequado, eu vou mostrar para ele, falei assim, olha, eu estou aqui do teu lado, só que agora a gente precisa bolar algumas estratégias. Então, a gente tem um plano de ação para isso. E existe aquele paciente que nem entende que aquilo é um problema. Sim. Então, tem um conhecimento baseado na ciência da mudança, que é essa questão de mudar um hábito, que é o modelo de Prochaska, transteórico de Prochaska. Nesse modelo, eu aprendi a entender as fases de uma mudança. A gente tem fases. E eu preciso entender, eu como profissional, e o paciente precisa entender. Então, quais são essas fases? A primeira fase é a fase de pré-contemplação. Ele não entende que aquilo é um problema. Ele está bebendo, ele está fumando, está acima do peso, e para ele aquilo não é um problema. Tem aquele paciente que já entendeu que é um problema, mas ele ainda não se programou para mudar essa questão. Então, ele está na fase de contemplação. Ele já entendeu que ele tem um problema, tipo, eu preciso fazer exercício físico, mas aí eu tô trabalhando muito, mas eu não sei o quê. Sempre tem um porquê. Então, a gente chama esse paciente num momento... a gente diz que esse paciente está no momento de ambivalência. Esse é o momento que a gente tem que agir.
A ambivalência significa o quê? A gente chama até de estado quo. Ele tá numa situação onde ele tem duas forças diametralmente opostas. Uma Tem os dizendo dois para mudar. personagens falando no ouvido. Parece que é o diabinho e o coisinho. Fala assim, É. olha, eu tenho que fazer exercício. Ah, mas eu hoje Trabalho tô trabalhando tanto. Ah, eu tenho que parar de beber e de fumar. Mas, não quero parar de encontrar os meus amigos. Então, aqui eu acho que é o principal trabalho que a gente tem que fazer diante desse paciente. Sim. Eu preciso mostrar para ele, tentar fazer uma entrevista motivacional, onde eu vou entender quais são os motivos dele beber, por que aquilo, o que a gente pode fazer para ele mudar. E outra coisa também que é super importante é deixar o paciente mostrar quais habilidades que ele tem para aquela mudança. Não adianta eu falar para você fazer e te imporar, você tem que parar de beber, de fumar, né? Nunca mais volta. Nunca mais volta. Eu já tive um paciente que eu fiquei chocado. O paciente chegou lá no hospital e falou, ó, eu fui no médico, ele falou para eu parar de fumar, senão eu ia morrer. Não E aí, o volta que você fez? Ah, parei de tomar todos os remédios que ele me prescreveu, que eram importantes, e foi embora. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Então, isso não é uma prática boa, né? Depois da fase de... A gente tem a pré-contemplação, a contemplação. Daí, a gente tem a fase de planejamento. A gente vai planejar isso tudo, vai fazer uma ação para programar uma estratégia. Então, assim, Poli, você quer começar a fazer atividade física? Vamos começar devagar? Isso. Vamos fazer 2 vezes por semana, uma caminhada leve? E aí a gente vai conversando, vamos ajustando diante do possível, né? Então a gente vai. Mas eu preciso te falar, Poli, que pode acontecer de você não conseguir. Você pode ter uma fase de recaída. Então, depois da ação, a gente tem a manutenção e as recaídas. E a gente precisa entender como manter esse paciente naquele hábito de vida saudável e também como se comportar na hora que ele entrar numa recaída. Eu não posso entrar numa recaída e voltar lá para a fase de pré-contemplação, como se eu não achasse que aquilo fosse mais um problema. Eu preciso sair da fase de recaída ali, direto na ação, na programação do que a gente vai fazer. Tudo bem, caiu, levantou, vamos em frente, a gente vai continuar, você vai conseguir. Isso não funcionou? Que tal a gente tentar outra estratégia? Que outra estratégia você acha que vai dar funcionar? Por que não funcionou? Sim. Então, eu acho que são conhecimentos extremamente importantes para que a gente consiga promover uma mudança de hábito e que esse hábito seja uma mudança duradoura, né? Que isso seja uma coisa... Ju, deixa eu te perguntar, e você fala disso pro teu paciente? Você fala desses estágios da mudança? Falo. Porque eu lembro que na psicologia tem uma abordagem assim, né? Eu acredito que deve ser alguma coisa cruza, né? Naturalmente. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que a mudança, ela é um processo e ela tem etapas. Processo doloroso, né? Doloroso. Sim. Eu acho que o processo da decisão da mudança, ele é o doído. Porque depois que você já decidiu... Né? É o pior, é o primeiro passo. Mas sabe que eu acho que já todo o optou. processo é muito difícil? Porque daí, quando o paciente tem uma recaída, ele pode se sentir culpado. Ele pode falar, puxa vida... Eu tava indo bem, daí olha o que aconteceu. Então, acho que é o papel do médico. Não tem problema. Todo mundo tem recaída. Vai acontecer, mas a gente vai superar isso, né? Mas esse tipo de abordagem é completamente baseados em questões psicológicas. Sim. Totalmente psicológico. O trabalho mais árduo na mudança de um hábito é psicológico. As técnicas que a gente usa é de TCC, né, que é cognitivo-comportamental, é voltado, nasceu da psicologia, da psicoterapia. Então, a gente precisa ser um pouco psicólogo, mais do que médico. Para ser aquele médico mecânico que prescreve medicação, isso não precisa. E, às vezes, eu vou te falar, muitos médicos preferem isso. Chegou aqui, me infartou? Toma aspirina, vai tomar rosuvastatina, vai tomar essas medicações, tá resolvido. Dá muito trabalho se preocupar com o paciente. Dá muito trabalho todo esse processo. Mas era uma coisa da escola de medicina mesmo, de não interessar muito pelo paciente, mais pelos sintomas. Não tinha isso uma época? Olha, eu não sei se é da cardiologia. Eu acho que é Não, como um todo. Aquela coisa do, assim, porque todo mundo começa indo atender plantão. Sim. Que é aquela coisa que se você ficar 20 minutos com a pessoa, ela se você falar ela vai ser expulsa do plantão. Não, se você falar pro paciente, senta e me fala. Não eu tenho um amigo médico, ele fala, cara, a gente é instruído aqui nem ter cadeira na sala.
Nossa, nem ter cadeira, porque senão a pessoa senta e ela vai começar a contar a vida, principalmente as pessoas mais velhas, que estão um pouquinho mais de tempo, ou pessoas que querem um atestado. Então, ele falou, a gente via muito isso na faculdade, né? Não tinha muito, mas tem que entender essa causa, o que está gerando. Perfeito. Tem uma abordagem legal, mas assim, não é uma coisa que você vai fazer num consultório ou num atendimento de plano de saúde padrão, não é uma coisa no plantão. Isso foi uma das coisas que me fez, inclusive, sair do plano de saúde. Por quê? Não é uma questão de tempo só, né? Mas assim, os valores que Também. o plano te passa, você não tem... Os médicos acabam optando por atender alto volume para ter um retorno financeiro. Mas isso eu acho que é muito de pessoa para pessoa. A pessoa precisa entender qual que é o propósito para ela. Hoje, assim, eu vejo o meu propósito é promover saúde através de um estilo de vida saudável. Esse é o meu propósito hoje. E como missão de vida é fazer isso que a gente está fazendo agora. Eu preciso difundir esse conhecimento para que mais pessoas saibam do que se trata, para que mais pessoas se interessem por isso. E eu digo aqui, a gente está falando para um público geral, a gente não está falando para um grupo específico, mas dentro da faculdade de medicina, eles precisam saber, a gente não tem isso na nossa formação. Ju, mas nunca falaram isso? Falaram. Todas as diretrizes estão lá. Mudança do estilo de vida. Diretriz de hipertensão. Primeiro item. Mudança do estilo de vida. Diretriz de doença coronariana, que é obstrução nas artérias. Mudança do estilo de vida. Mas ninguém me ensinou como fazer isso. Mas Qual que é ninguém se essa mudança? aprofunda nesse assunto. Como? Eu ir lá e falar para o paciente, você acha que ele vai mudar? Ele não sabe. Ele precisa de ajuda. O paciente quer muitas vezes mudar, mas ele não sabe como mudar. Eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes estão acima do peso e têm vários problemas. Eu vou lá no médico, o médico me dá um remedinho. Eu vou no outro porque é do outro problema do joelho. Enfim, dá outro remedinho. Só que a pessoa ela não entendeu porque nenhum médico falou para ela que ela precisa emagrecer. E às vezes resolveria tudo. Exato, porque aí se ela emagrecesse, todos esses outros probleminhas que sempre tem, estariam resolvidos. E Então, você falou acho que do emagrecimento, eu achei uma coisa super importante, que a gente falou ali no começo dos pilares, o sono é extremamente importante para isso, para o emagrecimento. Por quê? Durante o sono, a gente tem uma liberação de vários hormônios, inclusive a leptina, que é um hormônio que controla a saciedade. Então, às vezes, a pessoa, ela até tá acima do peso, mas não é porque ela tá acima do peso, não sei o quê, porque ela não dorme direito e aí ela não tem o controle da saciedade, ela come mais e tal. Eu vivia isso às vezes no plantão, né? Eu vivia isso às vezes no plantão, assim, um dia que eu tava muito cansada, eu saía do plantão, era meio que automático. Eu falava, hoje eu vou comer chocolate, vou comer não sei o quê, vou comer o que for. Aquilo era uma forma de acalanto pra mim, assim, de não dormi a noite inteira. Sim. Tô aqui, mas na verdade, eu começo a entender que é uma coisa hormonal, é físico. O teu corpo não dorme bem, ele não libera hormônios que estão relacionados com a saciedade. E você acaba chegando nessa situação final. Então, você olhar para um ser humano como um todo, de uma forma integral, é essencial para você resolver os problemas de saúde, para você transformar a saúde desse paciente. Ju, e eu fiquei sabendo que você curte muito tênis. Sim. Bastante. Muito. Então tem um negócio aqui que eu gostaria de te mostrar. Pode fazer as honras aí. O que será, hein? Como é que eu faço aqui? Nem sei. Pode ir puxando, pode ir puxando. Uau! Gente! Esses são 2 itens da Prime, que é nosso patrocinador. Aqui a gente tem uma bolinha autografada pelo João Fonseca. Um gênio do tênis. Isso, que tá aí, né? Não, vamos ouvir falar muito dele. Torcendo demais para ser o nosso... Já sou fã. Né, ser o nosso próximo, não, porque eu acho que é terrível quando a gente fala, mas ser o sucessor do Guga, né? Deixando a gente sim. orgulhoso no tênis. E essa daqui é uma... Eu vou apresentar isso de forma... Essa aqui é uma bola autografada pelo ex-marido da Gisele, pelo Tom Brady. Né, também o astro do futebol americano, né? Ganhador de mais 5 ou 6 Super Bowls. E tudo isso daqui, Ju, é lá da Prime, que é uma empresa especializada em memorabilia, que são esses itens, né, especiais assinados por grandes atletas, né? Do tênis a gente já trouxe aqui, então um pack da Serena Williams,
Uma Oh, bolinha de cada partida que ela jogou até ganhar o Open de 2012. Tivemos a incrível. raquete também do A raquete do Djokovic. Djoko, tem uma raquete do Nadal também. E o legal é que ele vem, né? Ele já vem dentro dessa caixinha ou em quadros, né? É para decorar mesmo, né? É. A casa. Uhum. Então fica super. Bom, Incrível. pra quem curte, Muito né? legal. Isso aqui daqui a pouco vai estar valendo milhões, hein, gente? Olha Isso essa bolinha aí. Aproveita que ainda, eu não sei ainda o valor, Vou mas comprar vocês já, podem- já é, vou comprar compra, pra porque garantir o futuro. Mas você sabe que garantir o futuro. é uma coisa que eu falo bastante com o Tony, né? Investimento. A gente tem um dos itens que estava ali em cima, ó, uma bola, não vou falar de quem, mas é de um jogador que já faleceu. Nossa. Então é uma coisa que, assim, essas pessoas, elas vão se aposentando, elas vão saindo do mercado, o tempo vai passando, vai acontecendo, e isso é realmente um investimento, né? Hoje a gente está falando do João com 18, 19 anos que ele tem. Ah, tem uma carreira ainda, né? O cara não ganhou nada Vale do que muito dá ainda. para ganhar ainda. Quando ele Não. estiver se aposentando, nossa, é uma bolinha do início da carreira dele, uma raquete do início da carreira. Então essas coisas vão tendo. E isso é visto como hoje, né, também como obra de arte. Porque antes as pessoas pagavam por pinturas, justamente no mesmo contexto, assim, não existe outra, nunca mais esse cara vai pintar, e acabou, é um artista que morreu há, sei lá, centenas de anos. Isso tudo tem valor. É também uma fonte de investimento, né? Você sabe que meu pai é colecionador de quadro e fica torcendo para os artistas morrerem. Eu falei, pai, coitada. Não, mas filha, já tem 100 anos. Já tá na hora, né? Ai, credo. Internou. Não, vai valorizar, vai valorizar. Então você sabe bem como funciona. Mas legal. E agora voltando, como você acha que as políticas públicas podem ajudar Ai, essas Poli. pessoas a Olha, entender essa... Eu vou te falar que isso é uma coisa que me toca muito fundo, assim, porque quando a gente fala de gasto público, né, com certeza, tratar uma doença estabelecida, um paciente que já está com pressão alta, um paciente que infartou, que teve o coração destruído por um infarto ali, que a gente chama o coração fica grande, é muito mais custoso pro poder público do que fazer um trabalho de prevenção. Eu tenho um sonho, acho que esse sonho, se Deus quiser, se torne realidade, é de instituir uma política voltada para a medicina do estilo de vida dentro das escolas públicas. Porque as crianças têm que ser o nosso foco. É muito mais difícil quando ele chega numa vida adulta já tanto tempo com hábitos de vidas que não são tão saudáveis, do que a gente intervir numa criança, dentro da nossa casa. Você tem filho, você sabe como é. Sim. Eu, hoje, estrategicamente, tenho comportamentos dentro da minha casa que são voltados para promover saúde nos meus filhos. Também. Então, por exemplo, eu chamo a gaveta das frutas. Eles são pequenos, eles não têm acesso a nada alto. A gente tem uma gaveta das frutas, onde eu tenho fruta picada, lavada. É só abrir e pegar. Antes tinha preguiça, eu adoro melão. Falei, ai, não, descascar o melão agora? Não, mas eu tenho essas facilidades e funcionou estrategicamente para mim. Porque eu chego lá, eu abro e já pego. Em vez de comer uma coisa industrializada, tá ali a fruta. Para eles funcionam também. Sim. As crianças acordam, vão ali e pegam. Então, a gente precisa um pouco criar estratégias dentro da nossa casa e de políticas públicas para resolver esse tipo de problema. Eu acho que esse tipo de abordagem é a solução para o nosso problema de saúde pública. É a solução. Eu sempre falei que eu acho que uma das matérias que deveria ter nas escolas é sobre nutrição, né? A importância de comer saudável, que a gente não vê, né? Infelizmente, né? Não tem essa matéria, muito mais importante que outras, né? Que a gente Mas não leva para e o acesso, e nutrição serve para todo mundo. Não, né? nutrição serve pra Diferente todo mundo. de, sei lá, Você precisa matemática, aprender. português, história, ok, tem ok. gente que vai se beneficiar muito mais do que os outros, dependendo da profissão. Mas a nutrição, a educação financeira, essas coisas, vai pegar 100% dos seres humanos que forem ativos, Sim. né, que estiverem vivos, vamos dizer assim. E eu Mas- acho, desculpa te cortar, mas eu acho assim que a indústria, né, as redes sociais, elas enganam muito as pessoas. As pessoas acham que, por exemplo, um clube social é saudável. As barrinhas de Nutri
é saudável. E não é. Não é. Então, esse é o problema, que as pessoas elas não entenderam o que realmente é saudável, né? E não é nem porque a pessoa... é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, de aprender a ler um rótulo, né? E daí, para isso, eu tenho uma dica excelente. Tem um aplicativo que chama Desrotulando. Esse aplicativo, você tira uma foto do QR Code do alimento e ele vai te dar composição nutricional. E ele vai pontuar de 0 a 100. Então, eu tenho muita dificuldade com os cereais. Porque aqueles cereais, eu sempre falo, puta, cereal integral? Sim. Pra mim já soa tipo açúcar e tal. Mas eu comecei a desrotular. E comecei a entender qual é o cereal que tem um valor nutricional melhor. Sim. Outra coisa, iogurtes. Sim. Pô, iogurtes, os meus filhos não tomam leite. Eu preciso que eles tenham uma fonte de cálcio. Aí você vai lá, os iogurtes. Você acha? Se tem. Hoje eu tenho um iogurte que eu compro na minha casa porque tem 2 componentes só. Sim. Então, isso são artifícios da tecnologia que a gente tem que usar em prol da saúde, né? Então, eu acho que isso é importante. E as pessoas não sabem avaliar, ler um rótulo de forma adequada. Mas eu acho que também são coisas culturais, né? No meio, a gente falou do refrigerante, mas num meio onde o poder aquisitivo é menor, o refrigerante faz parte do dia a dia. Meio cultural. Porque na escola dos meus filhos, as crianças vão lá em casa, eles tomam água. Porque eles são ensinados ali a tomar água ou chá. Mas também, eu vejo assim, por exemplo, quando eu viajo para fora, é muito normal de... Bom, novembro mesmo, que eu estava na Europa, eu passava no mercadinho, pegava uma salada de fruta ou um potinho de, sei lá, framboesa ou de um berry qualquer ali, tipo, já tem o garfinho de madeira. Mais fácil, né? E barato. Barato. Tipo assim, lógico, a fruta em si é muito mais barata. Mas o picadinho ali, por sei lá, era uma coisa de 2 euros. Se a gente converter, dá 12, 13 reais. Assim, para eles é 2 euros, não tem conversão. 2 euros é muito baixo. Então, quando você tem essas coisas de fácil acesso, é melhor. Um suco, né? A gente pega esses sucos prensados. Poxa, a maior parte deles vai tudo naquele suco. Tudo. E assim, o que menos tem, boa parte deles também é suco. Né? E aí lá você tem, tipo, você tem uma maquininha, você enfia a garrafinha ali, ele faz o suco. Os mercados aqui, uma época, tentaram colocar isso, né? Tipo, a máquina de laranja, de fazer suco de laranja, você põe e extrai o suco na hora. Sumiu já do mercado, não é? Boa parte não tem. Então, porque aí começa a ter perda, a perda é muito cara, você ainda paga imposto sobre as suas perdas, sobre tudo que você compra, né? Então, assim, essa dificuldade de acesso, talvez é porque a população não tem uma gaveta das frutas. Mas poderia ter, né? Porque a gente não tá falando de frutas mirabolantes ali, banana, melão. Às vezes a pessoa pode até plantar na casa dela, sei lá, se tem um quintalzinho. Mas é cultural. Mas é essa cultura, porque, por exemplo, aqui no Paraná tem uma coisa muito legal que é o sacolão da família. Já fui lá, compro direto. É super bacana e barato. Super barato. Mas incrivelmente barato. Mas é uma coisa assim, ele fica restrito para algumas regiões, né? Algumas pessoas têm acesso àquela informação. O que eu tô falando, boa parte das pessoas que estão assistindo a gente não sabiam que tinham. Eu também não sabia. Se a gente não tivesse feito pela empresa uma campanha para eles, a gente não saberia que existia. Entendeu? Então, assim, você vai no mercado que você tem acesso, o que é mais barato no mercado? O que está mais prático no mercado? O que já vem pronto para consumir? O que dá menos trabalho, né? Porque a gente vê que muitas pessoas também compram, né? Bolacha. Tu compra várias coisas. Porque dá menos trabalho. E você compra várias coisas que não são mais nem o próprio produto. Né? Tipo, então, o que antes era, sei lá, um iogurte, aí você vê lá uns bebida láctea. Muda até de nome, né? Mas eu acho que tem um outro oposto também. Aquele público que vira e fala assim, mas comer saudável tá tão caro porque vai nessas lojas Mundo Verde, não sei o quê, e compra um monte de coisa industrializada. E aquilo não é saudável também, gente. A gente precisa aditivos, né? A gente precisa de
frutas, verduras, legumes, a gente precisa de alimentos naturais. Quanto menos processado, melhor. Eu amo requeijão. Por mim, se eu fosse uma pessoa que vivesse sem pensar, sem pensar nessas estratégias de longevidade ou de saúde, eu comeria requeijão todos os dias, como eu já fiz há alguns anos da minha vida. Hoje, eu como requeijão 1, 2 vezes no mês. Entende? Porque aquilo ali, você não consegue nem sentir que tem de queijo ali, né? Não. Tanta coisa que tem ali, você não sabe nem o que é. Mas Ju, quando eu falo que as pessoas elas são leigas nos assuntos de que o que realmente é saudável, esse é um ótimo exemplo, porque eu vejo muitas pessoas, muitas mães dando requeijão para os filhos toda manhã, achando que é saudável. Entendeu? Mas é porque, muitas vezes é porque, tipo, tirou a manteiga, tirou a margarina. Porque então, falar, o requeijão é mais saudável, e talvez até seja, mas não é algo para você transformar em hábito. Mas é difícil, assim, né? Você deve saber melhor que eu, né? As pessoas vão lá e começam a falar, mas para elas, isso ela tá dando um alimento saudável. Eu já vi muito isso, e eu vejo meu marido, ele é nutricionista, então ele fala dele, fica bravo, ele falou assim, mas Lucas, não é nem falta de conhecimento, não é que a pessoa, ela não é uma ignorante. Isso, não é porque ela quer, é porque ela não sabe isso. Para você é tão óbvio, isso, para você tá tão certo isso, você fala sobre isso todo dia, é tão óbvio. Mas para ela não. Então, ela precisa... Que às vezes eu até falo, faz um conteúdo sobre isso. Ele fala assim, mas olha isso aí. Eu falei assim, as pessoas não Era sabem. óbvio, né? Mas o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Diferente. A pessoa não estudou. Você estuda, fala sobre isso sempre. Sim. Então, eu acho que o que falta realmente... E é ambiente. É ambiente. Por exemplo, arroz e feijão. É saudável. Ótimo. Come feijão, arroz e uma carne todo dia, tá ótimo. Ótimo. Mas é que aí vem um abençoado e fala que engorda. Isso, daí tem Aí o essa povo já questão, começa a me tirar. Sei lá, tudo meio tendência, né? O ovo já foi vilão. Vocês vão ouvir falar daqui para frente cada vez mais de uma entidade que chama medicina culinária. A medicina culinária nada mais é do que uma junção da nutrição com a medicina. E isso é uma coisa daqui para o futuro. Estou fazendo um curso agora do American College of Lifestyle Medicine, que fala sobre isso. A gente vai precisar juntar essas duas vertentes para a gente promover saúde. O alimento é peça-chave na nossa saúde. Aí você pode me perguntar, Ju, mas existe um dos pilares que é mais importante do que o outro? A resposta é não. Não existe um pilar mais importante do que o outro. Mas os pilares, você vai ver que eles vão caminhando como uma engrenagem do bem ou do mal. Se complementam. Vão se complementando. Mas se eu pudesse dar uma dica de qual pilar focar, se o paciente não tiver realmente um distúrbio específico, falar, hoje é o meu sono que é ruim. Daí a gente vai agir no sono, a gente vai, em conjunto, trabalhar naquele pilar. Mas se ele não tiver, para mim, eu percebo que a atividade física é um dos pilares centrais. Por quê? Se eu faço atividade física, eu controlo o meu estresse, porque eu libero uma série de hormônios que estão relacionados com o controle do estresse. Eu vou dormir melhor, porque também esses hormônios e esse desgaste físico vão fazer com que à noite eu tenha um sono melhor. Eu vou me alimentar melhor, porque eu vou falar, poxa, eu estou fazendo exercício, daí eu vou comer coisas que não são saudáveis, tal. E a conexão, a partir do momento que a sua autoestima, que você está se sentindo bem, você também vai se relacionar melhor com as suas pessoas que estão ao seu redor. Então, para mim, como eu falei, não existe um pilar mais importante do que os outros, mas a atividade física seria o pilar que eu focaria num paciente para tentar agir de forma mais abrangente todos esses outros pilares que a gente tem. E isso que você comentou, né? A gente vê que acho que os países de primeiro mundo, e eles não são de primeiro mundo à toa, né? Tudo bem, são mais velhos que a gente, bem mais velhos. Mas eles têm uma questão da longevidade e ela vem um pouquinho de algumas restrições também, né? Então tem alguns tipos de medicamento que nem são comercializados lá e aqui a gente toma como se fosse... Não. Bala. Gatorade, né? Proibido, porque ele tem um corante que foi considerado cancerígeno. Os corantes amarelos. Mas aqui pode, aqui no Brasil pode, não, tranquilo. Tem várias coisas de farmácia que lá você só compra com receita. Aqui você pode comprar à vontade, você pode se automedicar.
Isso é horrível. Nossa, os paracetamol da vida, aquelas coisas. Não, anti-inflamatório, é um crime. Então, você não consegue ter acesso a isso. Você fala, pô, mas não resolve um problema. Não, é que assim, se de fato for um problema, você tem que passar pelo médico. Se você achar que é um problema, não torna um problema. É isso aí. E aí, então assim, vai tendo uns crivos um pouquinho diferentes, né? E aqui, muitas coisas, você não tá legal, toma isso aqui. Só que no longo prazo, isso vai te causando uma série de outros probleminhas. Ah, com certeza. E se a gente tem isso, imagina, uma questão de saúde, que é só o de ingerir, aí a gente vai para outra coisa, né? O brasileiro gosta muito de carro, gosta muito de moto, a gente gosta muito de coisa, porque o transporte público não é aquela coisa. Então a gente acaba que tira aquelas caminhadinhas até o ponto, tira aquelas caminhadinhas dentro da estação de metrô. Você vai viajar para a Europa, pô, quanto que você anda dentro de uma estação de metrô, às vezes, para chegar da entrada da estação até o próprio metrô. Quantas escadas você sobe? Não tem? Tem elevador? Tem, mas ninguém usa. E Olha, as Gui, isso que você está falando é crucial, sabe? Porque a gente já sabe hoje que o número de passos que a gente dá é capaz de reduzir o risco cardiovascular. Antes, a gente considerava 10 mil passos por dia para redução de risco cardiovascular. Hoje a gente já entendeu que a partir de 7 mil passos por dia, eu tenho redução de risco cardiovascular. Eu estou falando, se você andar, você vai reduzir sua chance de infarto e de AVC. Quanto custa isso? Quanto tempo te demanda isso? Nossa, 10 mil passos por dia. Então é curioso muito pra saber. pouco, sabe? Então, às vezes, a pessoa acha que fazer uma atividade física é sair correndo uma maratona. Ela não precisa disso. Pequenas mudanças são responsáveis por grandes resultados dentro da nossa saúde. Então, para de andar. Eu tenho uma máxima ali no hospital. Eu só entro no elevador se eu passar na porta a hora que eu chegar lá e ele tiver. Não tá? Eu vou de escada. Eu vou de escada. Eu subo, desço. O meu pai não usa elevador. Ele trabalha no hospital de 8 andares. Eu falo, pai, você tá louco. E ele sai correndo. Eu falo, não faz nada de exercício físico. A perna dele é super fina, precisa de musculatura. Mas eu já sei que o fato dele fazer isso já reduz o risco cardiovascular. E a gente hoje tem uma preocupação. Eu acho que a gente teve fases da medicina, né, da saúde. A gente, inicialmente, a gente precisava tratar doenças infecto-contagiosas, porque as crianças morriam de infecções e tudo mais. A gente desenvolveu antibióticos, as crianças sobreviveram àquilo ali. Aí depois a gente começou, onde ainda é a maior causa de mortalidade, que é doença cardiovascular, infarto e AVC, ainda é. Mas a gente já aprendeu a tratar. Se essa pessoa recebeu o tratamento adequado no momento adequado, ele vai sobreviver. A gente agora está numa fase mais à frente. A gente está numa fase de envelhecimento. A gente quer envelhecer, a gente está envelhecendo, mas a gente quer envelhecer com qualidade. Bem, com qualidade. Então, a gente está chegando numa fase que se usa um termo agora de super idosos. A gente vai ter idosos com uma performance muito melhor do que a gente tinha antigamente. Tem uma maratonista de 75 anos que eles estão fazendo uma análise, um estudo corporal bem detalhado dela para entender como que essa senhora, né, é uma idosa, tem 75 anos, conseguiu atingir essa performance e com qualidade de vida. Então, a gente foi passando fases. Sim. Eu acho que agora a gente está, e a medicina do estilo de vida pode nos ajudar nesse processo de envelhecer e envelhecer com qualidade. E é uma tendência agora. É uma tendência. Hoje o wellness é o isso, está super em alta. E a medicina, tudo muda, né? mesmo, ela está mudando para esse estilo de vida. Eu tô vendo que não só tipo uma cardiologista, como você, outras áreas também, eles também lutam por essa bandeira do estilo de vida para que os problemas daquelas doenças acabem se... E está todo mundo entendendo e se preparando, porque isso está mudando, né? Sim, então, o pessoal, a data de validade está ficando cada vez mais longa, né? Então, todos os mercados... É maravilhoso. Mas maravilhoso. Todos os mercados estão se entendendo como, a gente está falando agora para uma pessoa de 60 anos, que antes era velha, não é mais. Não é mais. Né? 30, 40 anos, nossa, o povo já estava assim, eu tô cansado, daqui a pouco eu aposento, eu não quero mais fazer nada. Para morrer com 50. Já passou isso. Já passou. Então,
tudo vai mudando, né? E aí uma coisa que você falou do desrotulando, eu lembrei, esses dias eu peguei alguns rótulos que eu fui tentar ler no mercado, eu falei, não é possível. Difícil de Eu falei, eu tô cego. Aí peguei e virei para um menino do mercado com baita Cego. óculos, fundo de garrafa, eu falei, você consegue ler o que tá escrito muito aqui? pequenininho. Aí ele falou, não, eu não consigo. Eu falei, Então, bom, se você não rotulando ajuda, consegue, cara... Não, mas Dificulta, né? vamos lá, é um negócio que tinha que estar fácil. Fácil. E tá cada vez mais difícil, cada vez menor, cada vez mais linhas, mais informação inútil, e o que é útil mesmo você não consegue ler. Então também isso é uma estratégia de mercado para quem quer vender e não tá nem aí. Porque do outro ponto a gente tem, além dessa questão, né, de saúde, dessa questão de longevidade, a gente tem uma questão econômica. As empresas têm que dar lucro. Sim. Para dar lucro, elas precisam se apertar, elas precisam arrumar alternativas. E a alternativa do que é saudável e do que é real é o sintético. Por isso que eu fico muito feliz com o meu trabalho, sabe, Gui? Porque eu tô... o meu produto é saúde. Então, isso me dá uma... Eu sou muito grata por isso, né? Um propósito muito bacana. Eu não sei como eu trabalharia, por exemplo, vendendo um cigarro. Se eu fosse... Talvez eu não fosse trabalhar numa fábrica de cigarro. Né? Isso talvez me geraria uma situação um pouco meio delicada. E você falou uma outra coisa de longevidade que eu acho importante. Assim, às vezes a pessoa... Eu tenho pacientes bem longevos. Tem um paciente meu que tem 92 anos, há um mês atrás ele foi na minha casa me entregar um livro da história dele. E às vezes as pessoas, e eu falo as pessoas, nesse caso os médicos, determinam a vida de uma pessoa às vezes pela idade. Esse paciente eu conheci, aí não tanto no estilo de vida, mas tô dizendo só pela questão da idade, né? Esse paciente, eu conheci, ele tinha 86 anos. Tava no hospital, numa situação bem delicada, bem delicada. Esse de 92? De 92. E as pessoas falaram assim, mas ele tem 86 anos, não vamos fazer mais nada. Eu olhei assim, falei, você tá falando sério? Você conversou com ele? É um ex-desembargador com um intelecto completamente preservado. Falei assim, não, a autonomia desse cara demanda que a gente faça alguma coisa por ele. Eu não vou me conformar de deixar esse paciente, eu vou propor situações para ele. Aí ele mesmo já tinha ele foi na consulta com um filho que é médico, e ele saiu de lá extremamente bravo, porque eu propus ele fazer uma intervenção que ia resolver uma arritmia dele e provavelmente o coração voltar a bater, como era normalmente. Que ele já não queria, porque Que falava, ele já não 86 do jeito que eu tô, e tá tudo eu bem. vou. E o filho dele conversou com ele e falou, olha, você foi muito indelicado com a doutora Juliana. Eu falei, eu nem senti que foi tão indelicado, eu vi que ele ficou com medo. Normal a pessoa ter medo, ela não conhece. Mas ele acabou indo, ele acabou fazendo o procedimento, o coração dele recuperou. Ele tem, hoje, 92 anos. E ele tem a performance preservada. Olha aí. Ele toma banho sozinho. Ele escreveu um livro, gente. Olha aí. Ele escreveu um livro. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão da idade. Idade não determina nada. A performance, você precisa olhar para a pessoa e falar, é diferente. Às vezes, o paciente tem 70 anos e teve um AVC, tá acamado. Eu sou a primeira a falar, não tem, gente, não tem condição. Sim. Não vamos propor nada. Mas uma pessoa que tem uma performance e o intelecto, nessas pessoas que têm o cognitivo preservado, porque a vida inteira alimentaram a questão intelectual, Imagina. esse cara tem que ter a chance de viver quantos anos for. E ao mesmo tempo, você imagina uma pessoa que tem um intelecto super bacana, de repente ela chega com 70 anos, o corpo já não aguenta. Aí ela fica com aquele intelecto, com aquela cabeça, com aquela visão num corpo que daqui a pouco tá preso péssimo. numa cadeira, preso numa cama. Então não adianta, ou cuida dos dois, Tem que cuidar. ou alguma coisa vai acabar dando um probleminha. Então, entenderam, né? Quer deixar um recado aqui, Ju? Eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo esse podcast que a gente precisa levar a nossa vida com um pouco mais de consciência. As nossas escolhas de hoje vão determinar o nosso futuro. Então, sei lá, ali na alimentação que você tem, na sua prática de atividade física, como eu falei, não precisa ser coisa mirabolante, não precisa ser nada estratosférico, coisas
básicas, como escolher alimentos adequados dentro da nossa alimentação ou fazer um pouquinho de atividade física, pode determinar a sua saúde. Então, não vamos levar a vida assim de forma aleatória. Pense um pouquinho que isso vai fazer bem. Isso aí. Muito Foi bom. ótimo esse Show de bate-papo. bola. Bom, e eu quero agradecer ao Kleber, do Estúdio Obra Prima. Obrigado pela parceria. Loyola, nosso filmmaker, fotógrafo, operador de câmeras. E Bailarino nas horas vagas. bailarina, eu falei acompanhante de idosos e Brincadeira, idosas brincadeira. que queiram fazer uma caminhada também. Loyola Ai. oferece esse serviço, né? O arroba dele tá aqui embaixo. Podem ir lá falar que vocês viram no podcast. Tá? A Ana, que fez nossa maquiagem, minha e da Ju aqui, Obrigada, nossa Ana. parceira, que sempre tá aqui com a Tá gente. vendo, gente? Arrasando. É. A Ana da Gap, né, que está me vestindo. Ficou bonita essa roupa, hein? Que maneiro. Bonito, né? Eu vim de Estilosa. branco aqui, porque né, eu ia falar com uma médica. Pra né, fazer uma homenagem. E a Finato, que fez aqui o nosso catering delicioso, de pastos. É, fantástico. Ju, muito obrigado por você ter vindo. Foi um papo Obrigada. muito bacana. Acho que as pessoas conseguiram entender um pouquinho mais do... Da Porque quando a gente fala de medicina, a gente não está falando só de resolver, né? A gente Não. está falando de prever e Um precaver, cuidado, né? né? O cuidado com a saúde é extremamente importante, assim. E eu cada vez mais me apaixono por isso, porque eu vejo que são coisas possíveis da gente fazer de uma forma muito tranquila. E isso vai passando, o tempo vai passando. Eu falo, meu, as pessoas não estão cuidando de si. Me dá um... Vamos lá, preciso ajudar. E eu tenho isso dentro de mim, assim, sabe? Esse propósito de hoje estar aqui é para também mostrar para as pessoas, difundir essas questões que podem ser abordadas ali, podem ser mudadas dentro da própria casa de uma forma bem simples. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Ju. Obrigada. E até o próximo. Próximo, pessoal.